Oi, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa terceira aula do curso de Física. E hoje nós comentaremos aqui acerca da dilatação dos líquidos. Então, dando prosseguimento ao estudo da dilatação térmica, hoje a gente vai enfatizar a nossa análise, em específico aqui para os líquidos. Vamos lá? O primeiro aspecto importante a ser destacado é que quando um líquido ele é aquecido, ele se dilata. E nesse sentido, nós falaremos que num líquido em especial, nós teremos uma dilatação do tipo volumétrica. E aí vamos pensar aqui num becker, no qual você tem água, e aí você faz um aquecimento. Quando você aquece um líquido, em geral, ele sofre um processo de aumento de volume, tá? E aí o que quero que vocês entendam é que a lei da dilatação é idêntica à que foi estabelecida para os sólidos. Logo, nós teremos que a variação de volume é dada pelo volume inicial versus um coeficiente de dilatação real vezes a variação de temperatura, donde esse gama aqui ele é conhecido como coeficiente de dilatação real do líquido, certo? Posto isto, entendamos que é, em decorrência de um líquido não ter uma forma própria, a gente precisa analisar ele em conjunto ao recipiente que está contendo esse líquido. Como assim, Pro? Então vamos lá. Se a gente analisar somente o líquido por si, a gente não consegue mensurar qual foi a sua dilatação volumétrica. Então, consequentemente, eu preciso que a nossa análise englobe aí o, o recipiente, tá bom? Logo, eu quero que vocês entendam que o fato que complica a determinação da dilatação aqui nos líquidos é em decorrência aqui do recipiente, porque ele também dilata, certo? Posto isto, eu quero que vocês entendam que, se comparado a um sólido, os líquidos eles têm uma tendência maior a sofrer esse processo de dilatação, tá? E por isso, se o recipiente estiver cheio de líquido até a borda, um aumento na temperatura acarreta aqui no processo de transbordamento aí do líquido, certo? Como assim, Pro? Ah, eu coloquei aqui o meu líquido dentro do recipiente e aumentei a temperatura drasticamente. O que nós veremos é um transbordamento se eventualmente esse líquido aí estiver muito próximo aí da borda do recipiente, tá bom? E aí, considerando um recipiente totalmente cheio, como aqui, ó, nesse primeiro, você tem um volume inicial e uma temperatura inicial, e ele sofre um aumento de temperatura, o que a gente vai perceber é que vai haver um derramamento aqui, e esse derramamento do líquido nós chamaremos de dilatação aparente, tá bom? Então, esse líquido extravasado, ele nada mais do que esse volume aqui que foi derramado em decorrência da dilatação, tá bom? E acrescido a isso, a gente vai ver que esse líquido extravasado aí, como eu falei para vocês, ele é importante para nossa análise, tá? Então, a gente consegue inferir que a dilatação aparente ela pode ser dada pela variação do volume, é dado pelo volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente do líquido, vezes a variação de temperatura. Donde está aqui, ó, a nomenclatura do que é os componentes da fórmula, tá? Então, dilatação aparente do líquido é igual o volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura, tá bom? E aí, o que é importante que a gente precisa se ater aqui? A gente vai usar essa formuleta aqui chamada de lei da dilatação térmica dos sólidos, que é dado, ó, pela dilatação do recipiente, que é dado pelo volume inicial do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, vezes a variação de temperatura, tá bom? Então, o que acontece? A gente precisa analisar conjuntamente duas coisas: a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente. E aí, consequentemente, a gente precisa considerar o recipiente totalmente cheio, e aí a gente tem o volume inicial do líquido é igual ao volume inicial do recipiente, tá bom? A dilatação real
nada mais é do que a dilatação volumétrica do líquido, sendo, portanto, ó, a dilatação volumétrica do líquido é igual a dilatação volumétrica aparente vezes a dilatação volumétrica do recipiente, tá bom? E aí, se eventualmente a gente desconhecer o líquido, a gente somente vai ter informação acerca do quê? Do recipiente e do volume aí do líquido extravasado, beleza? E se eventualmente a gente souber conhecer o líquido aí que foi previamente inserido dentro do recipiente, a gente ainda pode calcular essa variação do volume utilizando a mesma equação da dilatação, só que acrescido agora do coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, tá bom? E aí o coeficiente de dilatação aparente vai ser dado por isso, como a gente já comentou anteriormente, e aí tem toda uma manipulação que a gente pode fazer aqui, ó. Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do líquido, vezes a temperatura, que é igual ao volume inicial, vezes coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura, mais volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, vezes a temperatura. Parece muito doideira, né, gente? Mas o que eu quero que vocês entendam é que é de crucial importância que a gente englobe na nossa análise tanto o líquido quanto o recipiente ao qual está aí comportando o líquido, tá bom? E aí a gente vai ter que o coeficiente de dilatação do líquido vai ser igual o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente, tá? Logo, a gente consegue chegar que o coeficiente de dilatação aparente nada mais é do que o coeficiente de dilatação líquida menos o coeficiente de dilatação do recipiente, beleza? É tudo manipulação algébrica, tá, pessoal? Então não precisa ficar com medo. É só a gente ir com calma que vai dar certo, tá? No entanto, um detalhe interessante é que a água, sim, o H2O, ele foge a tudo isso que a gente viu até esse momento, porque a água ela não se comporta termicamente como a maioria dos líquidos, tá? Então, por exemplo, no intervalo entre 0 e 4 graus e a temperatura normal, ao invés de haver um aumento de volume, o que a gente percebe é o contrário. Acontece uma diminuição de volume, tá? Então, ó, a 0 graus tem aqui o volume inicial, só que a 4 graus, ao invés de aumentar o volume, não, diminui. E aqui a 80 graus a gente percebe uma outra coisa. E aí a gente tem isso aqui, ó, a variação de volume e a densidade. E aí vem a perguntinha: como que a gente pode explicar isso e por que que isso acontece? Vamos entender? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é as famosas ligações de hidrogênio que são existentes aqui na molécula de água, tá? E aí, consequentemente, é justamente decorrência das ligações de hidrogênio que a gente tem esse comportamento anômalo da água, tá? E, essencialmente, para quem não sabe, as ligações de hidrogênio é de natureza elétrica e ocorre entre os átomos de oxigênio e nitrogênio, tá bom? E aí, nesse sentido, a gente percebe que aumentando a temperatura de uma certa quantidade de água a partir de 0 graus, a gente tem dois efeitos. O primeiro é que vai haver um grau de agitação térmico aí, e consequentemente esse maior grau esse maior grau de agitação térmico acarreta numa maior distância entre as moléculas. Então, consequentemente, conforme tu aumenta a temperatura, as tuas moléculas elas vão sofrer um distanciamento, tá? E consequentemente, isso daqui se traduz por aumento do volume, que seria a dilatação. Beleza? Beleza. No entanto, eu preciso que vocês saibam que além desse lance, a gente tem aqui as ligações de hidrogênio sendo rompidas. E em decorrência desse rompimento, a gente vai ter aqui na nova situação, um equilíbrio de moléculas se aproximando uma das outras. Ou seja, quando você rompe essas ligações, as moléculas elas vão tender a se aproximar e, consequentemente, você tem uma contração. E essa contração acaba acarretando na diminuição do volume da água, tá?
E aí você tem aqui uma série de desdobramentos, ó, congelamento de lagos e mares, tá? E aí vamos dar uma olhadinha. Como que se dá um congelamento de um lago e mar? Se a temperatura começar a diminuir, você tem aqui um resfriamento de todo o líquido, e esse resfriamento ele é praticamente uniforme, ou seja, ele é da mesma forma em todas as porções aqui, o que a gente denomina como convecção térmica, tá? E aí, se a temperatura é igual a 4 graus, a gente deixa de haver movimentação aqui por diferença de densidade, e aí, consequentemente, a água tem uma densidade máxima nesse contexto. O que a gente vem, ó, nesse contexto aqui, tá bom? E era isso, gente. O que eu quero que vocês se atentem é que é extremamente importante a gente conhecer esses meandros da dilatação térmica, porque isso aqui é extremamente importante para que a gente possa pensar em soluções práticas para o nosso dia a dia, tá bom? E aí eu espero que vocês tenham curtido a aula. Um forte abraço, um super beijo e até a próxima. Fui!